Quero agradecer a Poides, a Bispa Neuza, minha amiga de trabalho, de equipe, uma honra fazer parte da sua equipe. Agradecer a todos os demais, pastor Itamar, agradecer especialmente ao meu pai, minha mãe, meu esposo, todos da DEA Anguera, que vocês viram aí, veio uma turma boa. Agradeço cada um de vocês por estar aqui nesta manhã, para juntos aprendermos um pouco mais, né, desses transtornos que nós vemos estudando aí nesses 3 meses. Nós estamos na penúltima lição, graças a Deus por isso. Domingo que vem a gente encerra esse trimestre, para a honra e glória do Senhor, e acredito que todos tenham aprendido muito, assim como eu também aprendi, né? Conhecendo e lidando hoje com os transtornos alimentares, nós estamos aqui para aprender o que vem a ser esses transtornos, quais os transtornos que têm realmente assolado a humanidade e o que tem levado, às vezes, algumas pessoas até a morte devido à ocasião e o ocasionamento desses transtornos. Transtornos alimentares e enfermidades da alma. Nós queremos relatar para vocês, eu quero relatar para vocês que esses transtornos, enfermidades da alma, porque realmente, o transtorno alimentar, o corpo reage negativamente, mas principalmente porque a alma, a mente, tem algum distúrbio, alguma coisa acontecendo na nossa mente que faz com que realmente ocorra esse transtorno. Distúrbio do corpo perfeito. Vocês já viram falar? Corpo perfeito, culto ao corpo perfeito. Pessoas e pessoas deixando às vezes de adorar a Deus, gastando muito mais tempo com academias, com esportes, com dietas extensas e intensas. E às vezes seria um momento que podia ser dividido com o culto a Deus. E às vezes perde esse tempo. É importante fazer exercício físico demais, mas tem pessoas que estão gastando muito mais tempo e deixando às vezes até de fazer algum compromisso importante para cultuar o corpo perfeito, desenvolver de certa forma esse corpo. Tem levado muitos indivíduos a assumirem uma conduta perigosa em relação à sua aparência. Por que conduta perigosa? Não é importante a gente cuidar da nossa aparência, para a gente ter uma boa autoestima? Importante. Elevar a autoestima? Demais. O que eu quero ressaltar para vocês aqui hoje é que tudo com moderação. Isso é bíblico. A gente precisa fazer tudo com moderação, porque de certa forma, se a gente preocupa excessivamente com a nossa aparência, a gente se adoece emocionalmente, psicologicamente e afetivamente. Às vezes pode atrapalhar até os nossos relacionamentos conjugais, sociais, e o nosso relacionamento com Deus pode estar sendo prejudicado, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Espírito Santo. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, 1% da população mundial, ou seja, cerca de 70 milhões de pessoas, estão sofrendo atualmente com esses transtornos alimentares. Não é pouco, meus amados. É muita gente. Às vezes a gente pensa assim, que não, esse transtorno a gente quase não vê falar. A gente vê falar mais em depressão, em ansiedade. Transtorno alimentar, a gente quase não vê falar de pessoas adoecendo com esse tipo de transtorno. Mas tem, infelizmente tem. E de acordo com essa pesquisa da Associação de Psiquiatria, 70 milhões de pessoas. É muita gente sofrendo, muita gente morrendo devido a esses transtornos alimentares, esses distúrbios com relação ao alimento, a forma de se alimentar, de se conduzir, o excesso, ou às vezes a redução alimentar, está fazendo com que as pessoas se adoeçam emocionalmente. A alma fica adoecida, o emocional fica abalado. E às vezes deixa a pessoa tão mal que pode chegar a levar até a morte.
O ato de comer, eu quero relatar com vocês o seguinte: comer faz bem, não faz? É tão bom, não é? Todo mundo gosta de comer. Quem não gosta? Graças a Deus por isso. A gente precisa saciar o nosso corpo. Corpo saciado. É importante a gente saciar o nosso corpo. Comer não é um ato motivado apenas pelas necessidades biológicas, mas também pelos fatores sociais, culturais e psicológicos. Esses fatores é o que realmente, às vezes, desenvolve os transtornos. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, eu preocupo porque alimentar é uma das necessidades básicas do organismo. Sim, alimentar é sim uma das necessidades básicas do organismo. Mas dependendo da forma com que eu executo isso, eu me alimento, eu estou envolvendo alguns fatores sociais, culturais e psicológicos. E esses fatores também precisamos prestar muita atenção. Na imagem, eu não sei se vocês conseguem notar, hoje em dia é muito isso. A sociedade impõe o que é certo, o que não é certo comer. O que pode, o que não pode comer. O que deve, o que não deve comer. E as pessoas estão ficando cada vez mais preocupadas com o tipo de alimentação. Mas isso é importante, é importante. O que nós precisamos entender com a lição de hoje é a questão da moderação. Porque devido à preocupação em excesso em alimentar de forma saudável, também pode desenvolver um transtorno. Nós vamos falar dele hoje. Mas se a gente também come de forma totalmente errada, a gente pode também desenvolver um dos tipos de transtornos. O comportamento alimentar, muitas vezes, é influenciado pela família. Por que pela família? Porque a forma com que meus pais alimentam, eles me ensinam desde bebezinho, desde criança, primeira infância, segunda infância, a me alimentar. Se na mesa de casa é colocado apenas de um tipo de alimento, aquilo é que a criança vai aprender a comer. Mas de acordo com pesquisas, existem às vezes pais que se alimentam com aquilo que ele mais gosta. Aqueles sanduíches, hambúrgueres, e ele sabe que não é muito saudável comer isso todos os dias. E aí ele quer que a criança aprenda a desenvolver um hábito alimentar saudável. Aí enquanto ele está comendo um hambúrguer, ele quer que a criança come ali a sua salada, a sua verdura, o prato colorido. De que forma que ele está ensinando a criança a se comportar? De que forma que ele está ensinando a criança a respeito do reflexo? A criança aprende, os pais são espelho. Então, é influenciado, sem sombra de dúvida, pelo comportamento da família. Se nós queremos que o filho aprenda de certa coisa, de certa forma, é necessário a gente se comportar para isso. Porque o nosso testemunho de vida ensina não só os que estão dentro de casa, mas pessoas de fora aprendem com a nossa forma de comportar. Imagina os de dentro de casa. Imagina os filhos. Então, se você tem no seu coração e sabe o que faz bem para o seu filho, adote esse comportamento. Eu não quero que meu filho grite, mas eu grito. Eu não quero que meu filho xinga, mas eu xingo, às vezes. Sem nem ver. Às vezes até dentro do carro, estou achando que ele está lá brincando no celular, e eu passei algum transtorno ali no trânsito, e sai alguma palavrinha indevida, fica estressado, o filho ouviu. Ele pode estar distraído com alguma coisa, mas a atenção da criança, ela é muito mais alternada e dividida do que a gente imagina. A gente pode estar num cômodo e ele em outro, mas o que a gente conversa, o que a gente fala, ele ouve, ele aprende, ele escuta. E ele vai se comportar daquela forma depois. Aí na hora de você corrigir, vai ficar muito mais difícil, porque ele vai jogar na sua cara
que você falou aquilo, que você fez aquilo, ele vai lembrar. Criança hoje em dia tem uma mente gigante, gigante. É impressionante como as nossas crianças estão cada vez mais inteligentes. Cada dia que passa, a gente só vê crianças com uma inteligência acima do nível normal. Para nós, a gente pensa, nossa, como que ele aprendeu isso? Da onde que ele tirou isso? Umas conversas que parecem conversa de gente grande. Talvez está aprendendo com a nossa forma de comportar. Outro comportamento alimentar influenciado é pela religião. Existem muitas religiões que proíbem alguns tipos de alimento. Tem religiões que adoram animais e proíbe que aquela pessoa, que aquela cultura, aquele pessoal daquela cultura não pode ingerir carne, por exemplo, vermelha, bovina. O pessoal da Índia adora o animal, o gado. E aí? É influenciado o comportamento alimentar pela cultura, pela religião. E também outro comportamento que influencia muito é o tempo. Ah, não, preparei qualquer coisa porque eu não tive tempo de preparar. É mais prático, tem uma praticidade muito grande. Então, dependendo do tempo, dependendo da praticidade, do momento, da correria do dia a dia, o estilo de se alimentar é um. E dependendo do tempo que a gente tem para preparar, o estilo da gente alimentar é outro. Outra questão importante é o valor social, que está muito agregado a tudo que a gente alimenta. Porque a gente viu numa propaganda, porque fulano comentou que era bom. Os restaurantes hoje em dia, então, nem se fala. A gente foi em tal lugar, nossa, que delícia, a comida lá é uma delícia. Então, valor social agregado, porque fulano falou que é bom, porque todo mundo está indo lá, então deve ser bom. Então, nosso comportamento alimentar também é influenciado pela forma com que a gente observa e convive no nosso ambiente social. E, para finalizar, outro comportamento que influencia muito é a mídia. É a mídia, que propõe várias e várias coisas, que propõe um estilo de beleza muito restrito. Muito restrito. E existem crianças e adolescentes se comportando da forma alimentar, porque viu na TV, porque fulano é blogueiro e ensinou isso, porque ciclano fez aquilo. Aí tem que ter, além do corpo perfeito, da beleza perfeita, tem que agir de forma padronizada e muito bem definida. O que pode, então, causar esse transtorno alimentar? Da onde é que realmente surgem esses transtornos? O transtorno alimentar, ele não vem sozinho. A pessoa que desenvolve transtorno alimentar, seja ele qual for, a gente vai falar de alguns aqui hoje, é proveniente de outros transtornos. Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, principalmente o transtorno alimentar de compulsão alimentar. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela tem transtorno obsessivo compulsivo. E eu gostaria de relatar para vocês quais são, então, essas causas. O culto excessivo ao corpo, maus hábitos alimentares, distorção absurda da imagem corporal, autoestima muito, muito baixa, sentimento de inferioridade tremendo. Se compara o tempo inteiro com alguém, com o corpo de alguém. O tempo inteiro a pessoa quer estar, de certa forma, de acordo com aquele padrão que foi imposto. Outra questão, sentimento de culpa. A pessoa que tem algum transtorno alimentar, qualquer um dos transtornos, tem um sentimento de culpa muito grande. Ou porque queria comer e não pôde comer, ou porque comeu e ficou com sentimento de culpa de ter comido. Então, o sentimento de culpa é muito grande. Outra questão é as questões hormonais. O corpo, o meu organismo, tem alguma disfunção hormonal que me faz desenvolver algum transtorno alimentar.
E isso precisa realmente ser consultado. Preciso ir no endocrinologista para que ele verifique as minhas taxas hormonais e assim eu realmente entenda por que talvez eu esteja com algum transtorno alimentar. E distúrbios emocionais, que são vários: irritabilidade, estresse, ansiedade, sentimento de impotência, de inutilidade. Pessoas e pessoas que se sentem a pior criatura do mundo, porque se sentiu rejeitado. Isso acontece muito com crianças e adolescentes, devido ao bullying. Pessoas sofrendo com bullying na escola têm levado muitos adolescentes aos nossos consultórios. Principalmente adolescentes, principalmente. De que forma que é necessário, então, rever essas causas? Primeira coisa que precisa ser trabalhado nessa pessoa, e que nós hoje possamos entender o que nós possamos fazer para a gente não desenvolver amor próprio, autoestima, autoconfiança, respeito próprio e o autoconhecimento. Será que eu realmente estou me conhecendo? Conhecendo os meus impulsos, os meus desejos, as minhas atitudes e agindo da forma realmente como é necessário, como se deve? De que forma eu tenho me comportado diante de tudo isso? Com relação à anorexia nervosa, que é um dos nossos transtornos que vamos falar aqui hoje, eu quero ressaltar um texto bíblico que diz o seguinte: a palavra de Deus afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 19. Precisamos cuidar bem dele. É templo do Espírito Santo, gente. Se nós queremos ter intimidade com Deus, se nós queremos buscar a Deus, estar mais perto de Deus, nós oramos, nós fazemos campanha, nós lemos a Bíblia. Mas na hora de alimentar, a gente alimenta de qualquer jeito. Aí eu estou cuidando do corpo de qualquer jeito. E é o templo do Espírito Santo, aí eu busco ao Espírito Santo, eu busco a Deus, eu quero me sentir com mais intimidade com Deus, eu quero que Deus realmente me use, eu quero sentir a presença de Deus, do Espírito Santo. Mas eu não estou cuidando do templo, onde que ele vai habitar? De que forma? E na anorexia, essa é uma das imagens que mais corresponde à anorexia. A pessoa tem uma disfunção muito grande da imagem corporal, uma distorção muito grande da imagem. Ela está magra e se vê no espelho gorda. Ela está com peso adequado e se vê no espelho acima do peso. Isso acontece, é um dos principais sintomas psicológicos da pessoa. Psicologicamente ela está abalada. Ela não está bem psicologicamente. Por quê? Porque ela está se vendo totalmente diferente do que ela realmente é. Aí todo mundo pode falar para ela que está tudo certo, que está tudo lindo, o esposo elogia, mas mesmo assim ela se vê de forma diferente. Outra questão é o pensamento muito lento e confuso. Muito lento e confuso. Por conta justamente disso. Como ela está se vendo de forma diferente, ela se alimenta de forma errada, ela não se alimenta da forma correta, e assim ela vai emagrecendo cada vez mais, o corpo não recebe os nutrientes necessários para ela ficar bem, e quanto mais o corpo não recebe os nutrientes necessários, mais lento fica o pensamento. Mais lento fica o pensamento. E a restrição alimentar na pessoa que tem anorexia é muito grande. Muito grande. Desenvolve gastrite, a pele fica muito seca, além de ficar muito amarelada. Ela perde principalmente a resistência óssea. Fica com ossos frágeis. Fica com ossos muito frágeis. Teve uma paciente minha que desenvolveu uma resistência óssea, perdeu muito a resistência óssea e desenvolveu um transtorno chamado ossos de vidro. Naquela época,
Isso eu atendi ela em 2007. Nunca tinha visto falar em ossos de vidro. Sinceramente, eu tive que pesquisar sobre isso. E realmente, ela não podia correr de forma mais rápida um pouquinho, que alguma coisa nela trincava. Tinha que correr para o médico. Direto, ela tinha algum transtorno sério com relação aos ossos dela. Quebrava muito fácil, muito fácil. E por que tinha desenvolvido tudo isso? Ela foi para mim, foi encaminhada pelo médico que estava tratando os ossos dela, porque ele identificou a causa do problema, que era a anorexia. Então, essa perda de resistência óssea é real, existe. A gente pensa que isso é só coisa de livros, de estudos científicos, e que isso não acontece, acontece. Outra coisa que acontece, que é muito sério também, é a perca, desgaste muscular muito grande. E muita anemia. Muita anemia. Então, pessoas que têm anorexia, o corpo dela inteiro reage. Ela fica totalmente abalada fisicamente, desenvolve outros transtornos sérios, a não ser apenas os transtornos emocionais. Se não bastasse os transtornos emocionais, elas ainda desenvolvem seríssimos transtornos no corpo. E precisa muito fazer acompanhamento. Depois que eu falar de todos os transtornos, eu vou falar quais são os tipos de tratamento. Esse transtorno chama-se ortorexia nervosa. Ele não está contido na revista, mas como eu já tive paciente com isso, eu fiz questão de colocar e explicar para vocês do que se trata. É uma obsessão muito grande por alimentos saudáveis. Muito grande. Ah, mas não é importante? É importante. Como eu disse para vocês desde o início, eu estou aqui para falar para vocês que precisamos ter moderação em tudo. Então, o excesso de cuidado com o alimento, o excesso de alimentos muito saudáveis, muito nutritivos, desenvolve também um transtorno. Excesso de cuidado é perigoso, é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Como eu disse no início, a pessoa que tem ortorexia, ela não tem só depressão, ela tem também o transtorno obsessivo compulsivo. Porque é uma compulsão muito grande por alimentos totalmente saudáveis, é uma compulsão muito grande por limpeza e higiene desses alimentos. É importante lavar? É claro que é, mas tem pessoas que ficam muito estressadas e preocupadas se não tem ainda algum agrotóxico, se não contém ainda alguma química, algum aditivo, alguma coisa nesse alimento. Então, isso realmente desenvolve essa ortorexia. Outra questão importante, que o paciente fica, geralmente, ele fica, perde peso, preocupado com o tipo de alimento e com a quantidade de calorias. Eu disse para vocês que eu ia falar desse transtorno, porque eu tive uma paciente assim. A minha paciente, ela tinha obsessão compulsiva por calorias. Tudo que ela ia alimentar, ela tinha que pesar na balança, ela tinha que medir a quantidade de calorias que tinha aquele alimento. E essa ortorexia dela foi tão forte, tão grande. Ela era uma adolescente, de 16 anos. Ela era 1 ou 2 centímetros mais alta do que eu. E quando ela chegou para mim no consultório, ela estava pesando 33 quilos. Ela estava só o esqueleto ambulante. Eu assustei tanto quando eu vi ela. Tanto. Que eu pensei que isso a gente via só na televisão. Pessoas tão magras, tão magras, tão magras, tão magras. Eu nunca tinha visto na minha frente. Uma adolescente, a causa foi bullying que ela sofreu na escola, porque uma amiga dela falou que estava com a barriga mais chapada do que a dela, e ela queria também chapar a barriga,
e queria ficar sem nada de barriga e começou a diminuir o alimento, diminuir. Quando ela chegou no consultório, ela estava fazendo uso de 3 grãos de arroz, 3 grãos de arroz, 1 de feijão, e a carne, sim, a carne, ela comia só bolinha de carne e era assim, desse tamanhozinho, não era nem 1 centímetro. Na consulta com a mãe dela estava desesperada. Doutora, e quando eu tento falar para ela que ela não pode comer só isso, ela se estressa tanto, ela fica tão irritada, que eu prefiro deixar. O que eu faço? A mãe desesperada. Porque ela chorava, passava dia e noite chorando. E quando ela comia um pouco mais do que realmente estava previsto, igual está descrito aí, a pessoa às vezes sente muita culpa quando ela realmente come um pouquinho mais, um pouquinho. Se ela ingeriu 5 grãos de arroz, ela desesperava. Ela sentia um sentimento de culpa tão grande, que ela queria de alguma forma compensar isso. Aí ela usava laxante, porque ela tinha comido 2 grãos a mais do que realmente podia. Então, isso é muito sério, amados. Essa questão é a anorexia do mesmo jeito. Só porque é um pouco mais intensa a ortorexia. E realmente, se ela não tivesse tratado, ela tinha falecido. Porque ela já estava com a desnutrição muito grande. Ela estava muito amarela. Muito amarela. A perna dela, eu acho que estava da grossura do meu braço, a coxa. Era só osso. Era triste de ver. Uma menina muito linda, perfeita. Muito linda. Linda. Com certeza, ela já estava com o corpo perfeito quando ela começou com esse transtorno. E a gente precisa prestar atenção como é que está o nosso comportamento pessoal. Como é que está o comportamento daqueles que estão perto de nós. Nossos irmãos das nossas igrejas, nossos colegas, nossos familiares. Ah, mas lá em casa ninguém tem esse tipo de transtorno, não. Todo mundo come bem demais, ninguém vai desenvolver nada disso. Glória a Deus por isso. Mas a lição foi feita para a gente adquirir cada vez mais conhecimento. Porque se um dia a gente precisar entender sobre esse assunto, agora todo mundo já conhece. A gente não tem o hábito de pesquisar sobre isso. Por isso que é trago por meio da revista. Para que a gente realmente abra nossa mente. Conversando ontem com o nosso orientador e comentarista, Israel Maia, não esquece, doutora, de usar o livro. Tá bom, doutor? Eu vou usar o livro. Eu assisti uma aula dele na primeira revista de 2014, e ele disse assim, na revista, o que levou ele a criar essas revistas, esses livros, que daí se desenvolveu a primeira revista em 2014, agora a segunda. Ele disse assim que é necessário que todos tomem conhecimento. Porque quanto mais a gente coloca isso nas revistas, os assuntos importantes, mais a nossa igreja vai abrir a mente. Porque a gente não tem o hábito de ir atrás e ler sobre esses transtornos, por exemplo. Que talvez está dentro dos nossos lares e a gente não está sabendo. Então é necessário, amados, a gente realmente entender o que é que pode acontecer com a gente e com as pessoas que a gente ama. Outro transtorno que não tem na revista e eu quis colocar é a vigorexia. Mas que nome estranho é esse? Vigorexia, principalmente nos homens. É um transtorno de ansiedade muito grande para ter o corpo perfeito. Isso acontece como? Excesso de treino. Todos precisamos treinar? Sim. Mas tem pessoas, inclusive homens, como está relatado aqui, que já está tudo bem, já está forte, mas ele quer ficar mais forte. Já tem músculo, mas quer ficar com músculo maior ainda. Ah, então acontece só em homens. Não, mulher também.
Tem muitas mulheres querendo ficar musculosa, querendo chapar cada vez mais a barriga, quer ficar de barriga tanquinho, e isso e aquilo. É vigorexia. É um transtorno. Então, tudo com moderação. Se nós realmente não prestarmos atenção, nós podemos desenvolver algum transtorno e a gente nem percebe. E aí, o que acontece com essa pessoa que tem esse transtorno vigorexia? O dia que não dá para ir na academia, por exemplo, fica absurdamente irritado, se irrita com a esposa ou com o esposo, se irrita com todo mundo, porque perdeu a academia, porque perdeu a oportunidade de ir, porque devia ter ido, culpa sua que eu não fui. Você arrumou outro compromisso para nós, sabe que esse horário é o meu horário de jogar, é o meu horário de fazer minha academia, é o meu horário de fazer o exercício, e cria um maior transtorno, às vezes conjugal, por conta desse transtorno que é a vigorexia. Ele não pode perder um dia, porque se ele perder um dia, ele perde o que ele conseguiu ontem. É isso que passa na cabeça dele. Se ele não for um dia, 2 dias, não, essa semana eu só fui 3 dias, hoje eu tenho que ir. Ele coloca na cabeça, ou ela coloca na cabeça que se não for, perde o que ganhou, perde a massa muscular que ganhou, então não pode perder. Não pode perder, tem que fazer de tudo para continuar ali, firme e cada vez mais tonificado, cada vez mais do jeitinho que ele tem vontade, e vai só crescendo. E aquelas pessoas vai ficando cada vez maior, porque não para de crescer. Só que tem alguns sintomas, a vigorexia. E os principais deles são preocupação exagerada, muito exagerada com o corpo, muito exagerada. A distorção da imagem corporal, porque acha que ainda não está forte o suficiente. Dietas muito rigorosas, muito. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, porque senão eu vou perder meu músculo. Eu tenho que comer batata doce, acho que eu ouvi falar isso uma vez. E peito de frango. Só posso comer isso, para me ganhar massa, para me tonificar meus músculos. E tem pessoa que restringe a sua dieta alimentar assim na risca. Transtorno obsessivo compulsivo pelo jeito de alimentar, para que permaneça com os músculos do jeitinho que ele sonha. Outra questão, tendência à automedicação. Ele procura alguns remédios que faz com que ele consiga o que ele quer, ou ela. Métodos mais extremos de muito treino. Comportamentos, dieta, às vezes é deixado de lado. O compromisso, faz dieta muito acelerada, muito grande. Deixa algum compromisso para ir para a academia. Se olha no espelho constantemente, o tempo todo fica se olhando no espelho e cultuando o seu próprio corpo. Aí muda a pose, olha no espelho, se olha no espelho. Para quê? Que ele está cultuando o corpo dele, né? Então, outra questão, abuso muito grande de anabolizantes, de esteroides, cirurgias plásticas, às vezes desnecessárias. Em raros casos, isso pode levar ao suicídio. Também. Não só a anorexia, não só a ortorexia pode levar à morte. Esse cuidado exagerado com a aparência, essa vigorexia pode levar a pessoa, ela não conseguiu, ela acha que ela não conseguiu o que ela queria, aí ela tenta contra a própria vida dela. Outro transtorno, esse está na revista, bulimia nervosa. A bulimia nervosa é um transtorno de compulsão alimentar. A pessoa, diferente da anorexia, ela já quer comer. Comer. Só que o bulímico, ele quer comer muito, mas ele quer compensar que ele quer comer, mas ele não quer engordar. Ele quer comer muito, tudo que ele pode, mas ele não quer engordar. Aí o que ele faz? Vômito induzido. Esse vômito induzido é um transtorno seríssimo para a saúde. Mas muito sério. E às vezes ele come exageradamente,
Sozinho. Ele fica muito sozinho. Ele faz tudo isso em segredo. Porque ele tem vergonha. Ele não quer que o povo veja ele comendo exageradamente. E não quer também que o povo veja, que alguém veja que ele está realmente induzindo vômito. Então, existe adolescentes, adultos fazendo isso. Come sem ninguém ver. Não, mas eu vou levar, vou comer lá no meu quarto. Enquanto eu estudo, enquanto eu vejo um vídeo que o professor pediu. Vai comer no quarto. Vai comer no quarto. Aí come mais do que devia. Aí geralmente o banheiro é dentro do quarto. Aí corre para o banheiro e induz o vômito. Existem crianças nossas, adolescentes nossos fazendo isso. Por quê? Porque quer ter o corpo perfeito, mas não quer engordar. Mas também quer comer, mas não quer engordar. A confusão mental na cabeça dessas pessoas é muito grande. A mente dela fica totalmente atordoada. Totalmente atordoada. Um dos principais sintomas da bulimia é uma erosão enorme no esmalte do dente, no esmalte dentário. Uma erosão tremenda. Todos os meus pacientes que já teve bulimia, os dentes parece que são podres, desculpa a expressão, mas são. Ficam totalmente sem estrutura, quebra com facilidade, corrói, faz um oco no dente. Fica totalmente desestruturado a arcada dentária daquela pessoa. Totalmente desestruturado. Outra questão é a indução do vômito. Problemas nas glândulas salivares, muito problema nas glândulas salivares. Ou prejudica e não permite que se salive normalmente, ou saliva mais do que devia. Inchaço na região do pescoço e da mandíbula. Outra questão é a dor na garganta e a inflamação crônica da garganta. Não sara mais a garganta da pessoa. Vive inflamada. Muita desidratação, desconforto enorme intestinal, irritação e sangramento na hora de evacuar, devido ao abuso, às vezes, de laxantes e diuréticos. Por que acontece tudo isso? Na região da garganta, na boca, nos dentes? Porque toda vez que ela come em excesso, ela induz o vômito, e aí o que sai do estômago e passa por essa região? Ácido gástrico. Isso é um veneno para o nosso corpo, para essa região principalmente. E acaba com tudo isso aqui. Tem pessoas que desenvolvem laringite, faringite, todos os ites dessa região. Então, o bulímico, da mesma forma que os outros transtornos que eu falei até agora, desenvolve outros transtornos, o bulímico também vai desenvolver outros tipos de transtornos na saúde física dele. Existem adolescentes desenvolvendo esse tipo de síndrome, esse tipo de transtorno. Está comendo sozinho e está induzindo o vômito, porque quer ter o corpo perfeito. O transtorno de compulsão alimentar, eu acredito que deve ser um dos mais conhecidos, talvez, é a pessoa que perde o controle sobre a forma de se alimentar. Come em excesso, só que aí ele não induz o vômito. Quando tem a compulsão alimentar, ele só come em excesso. Ele não induz o vômito, ele não está preocupado com as calorias que está ganhando, ele não está preocupado com o corpo, com o peso, talvez sim, preocupa. Mas depois que comeu, na hora que está comendo, não está preocupado. Os outros sim, na hora que está comendo, está preocupado. O transtorno alimentar, na hora que está comendo, ele quer mais comer. E aí desenvolve um pecado muito grande, que é a gula. E aí quanto mais come, mais quer comer. Quanto mais come, mais quer comer. E aí o comum entre pessoas que têm compulsão alimentar é o sobrepeso e a obesidade. São pessoas com maiores riscos de desencadear outros tipos de doenças também no organismo físico, como doenças cardíacas, muitos tipos de doenças cardíacas,
pressão arterial elevada e diabetes. Também ocasiona aumento do colesterol, diabetes e por aí vai. São seríssimos os transtornos no organismo físico para quem realmente tem esse tipo de transtorno. Os sintomas principais são culpa, vergonha, angústia. A pessoa que tem transtorno alimentar, ela tem muita vergonha, ela é muito tímida. Tem vergonha de ficar no meio das pessoas. Tem medo do que a pessoa vai falar. Se alguém fala, nossa, mas você engordou, hein? Que é isso? Nossa, tem quanto tempo que eu não te vejo? Você engordou demais. Para ela, acabou. Para ela já deu vontade de ir embora, e quer ir embora porque ouviu essa palavra e não gostou de ouvir. Então, a imagem corporal fica totalmente distorcida também. Ela quer ficar bem, mas ao mesmo tempo ela não consegue. Outra questão, ela come exageradamente, mesmo sem fome. Come muito rápido. Pessoas que têm compulsão alimentar comem muito rápido. A mastigação dela deve mastigar 2 vezes e já engole. Joga para um lado, para o outro e engole. Não mastiga direito o alimento. Come muito rápido. Enquanto está todo mundo lá comendo ainda, já terminou há muito tempo. Às vezes come escondido. Quem tem compulsão alimentar tem o hábito de comer à noite, quando ninguém está vendo. Vai na geladeira, vê o que tem, acorda, vai na geladeira de novo, vai no armário, mexe, faz comida. Tem gente que vai para a cozinha, faz comida, porque realmente quer comer alguma coisa. Outra questão é o prazer imensurável de comer. Só sente prazer e só acalma a ansiedade quando está comendo. Então, pessoas que têm compulsão alimentar são pessoas extremamente ansiosas. Extremamente ansiosas. E quando a gente trata esse transtorno no consultório, geralmente nós fazemos parceria com os nutricionistas. E a maioria são os nutricionistas que encaminham para os nossos consultórios. Por que são os nutricionistas que encaminham? Porque está lá fazendo dieta, está lá fazendo reeducação alimentar e nunca emagrece. Aí o nutricionista vai ver, não, é porque ele é muito ansioso. Aí encaminha para o consultório de psicologia para tratar a ansiedade. Aí trata a reeducação alimentar com o nutricionista e a ansiedade com o psicólogo. Mas, porém, entretanto, pode tratar os dois com qualquer um dos profissionais. Aí o conjunto desses especialistas faz realmente com que a pessoa emagrece. E tem pessoas que fazem esse tratamento. Em 2012, nós tivemos um quadro de pessoas que a gente fez um tratamento intensivo na cidade onde eu trabalhava na época. E várias pessoas perderam muito peso, porque nós fizemos um programa bem legal de reeducação alimentar. Pessoas perderam 20 quilos, 22 quilos, 15 quilos. Foi uma bênção. Uma bênção. Parceria e tratamento multidisciplinar. Aí o médico também fazia parte da nossa equipe. Era o médico, a enfermeira, a nutricionista e eu como psicóloga. Então, deu super certo. Então, é necessário a pessoa, então, procurar, às vezes, ajuda para que realmente ela trate essa compulsão alimentar. Tratamento para esses transtornos alimentares. De que forma seria? Como eu acabei de dizer, tratamento multiprofissional. Primeiro passo é hidratar o organismo. É água. Para todos os transtornos alimentares, o primeiro passo é água. O primeiro passo é água. Mas a primeira conduta é a fé. A primeira conduta, a primeira atitude que qualquer pessoa precisa ter nesses transtornos, nesses tratamentos, seja dessa lição 12 ou seja de qualquer uma da revista, se não tiver fé em Deus e em si mesmo, nada feito. Nada feito. Precisa, o primeiro de tudo é fé. Comportamento. E o primeiro passo no tratamento é mudar o hábito de hidratar o organismo. Tem pessoas e pessoas com esse transtorno que a gente pergunta, quantos copos de água que você bebe?
1, 2 por dia. Tratamento multidisciplinar, psicológico, psiquiátrico, às vezes com nutricionista, ou quase sempre, endocrinologista também. O apoio familiar, extremamente importante para qualquer tratamento, é fundamental para que se tenha um bom resultado. E para encerrar, eu coloquei uma imagem para vocês, porque eu quero deixar um recado. Está falando tanto de transtornos e transtornos alimentares, e quem não tem nenhum desses transtornos, tem uma dica para você. Existe o detox, aquele suco detox, eu acredito que a maioria conhece. E eu estou aqui para dizer para vocês que a gente precisa fazer a partir de hoje um detox mental. Mental. Liberte a sua mente do medo, da ansiedade, do estresse, da tensão, da revolta, da preocupação. Liberte sua mente. Acredite mais. Elimine todas as substâncias tóxicas do seu corpo, mas elimine também todas as substâncias tóxicas da sua mente. Existem muitas mentes pensantes aí que ficam pensando muita besteira. A gente está alimentando besteira no nosso organismo. Tudo que você alimenta na sua mente cresce. Então, quanto mais medo você tem, mais medo você terá. Quanto mais negativamente você pensa a seu respeito, mais negativamente você vai pensar. Quanto mais você se diminui, se sente inferior, mais inferior você vai se sentir. Então, é hora de nós fazermos um detox mental e nos desintoxicarmos de todas as toxinas que existem na nossa mente que tem nos atrapalhado. Modificar a nossa configuração do nosso cérebro. Ao invés de você ficar preocupado, estressado, angustiado, coloque no seu cérebro mais amor, mais fé, mais alegria, mais felicidade. E o seu cérebro irá liberar essa substância por meio das suas correntes sanguíneas para o seu corpo. E irá purificar todo o seu sistema corporal. Todo o seu sistema respiratório, circulatório, imunológico, principalmente. Que se eu estou bem emocionalmente e mentalmente, o meu sistema imunológico vai melhorar, com certeza. Estresse mental, estresse emocional, acaba com o nosso organismo. Eu tenho uma pergunta para você. Repense hoje, quais mudanças você está precisando fazer em seu pensamento? O que você tem pensado, o que você tem alimentado aí na sua mente a respeito de si mesmo? Para que você possa começar a partir de hoje a desfrutar de excelentes estados físicos, mentais e de saúde. E fica uma dica. Você já agradeceu? Você tem o hábito de agradecer? Quais coisas positivas você tem no seu cérebro para pensar e para celebrar? Celebre a vida, celebre Deus, culte, faça um culto a Deus e não ao corpo. Agradeça a Deus ao invés de reclamar. Pense mais em coisas positivas. Traga para sua mente, para a sua consciência, todos os dias, motivos que você tem para agradecer. Faça todos os dias um detox mental. Faça todos os dias uma autoanálise. O que eu estou pensando? O que eu acordei pensando? Eu já acordei de mau humor. Aí eu vou comer, eu como exagerado. Aí eu vou comer, eu como pouco demais. Aí eu vou me alimentar, eu me alimento de forma errada. Por quê? Como que está a minha mente? O comportamento que eu tenho a respeito do alimento é devido ao comportamento que eu tenho na minha mente. É minha mente que me leva realmente a me comportar diante de algum alimento. Um pensamento positivo ou uma breve oração pela manhã pode mudar seu dia. Mas se você fizer disso um hábito, pode mudar a sua vida inteira. Ore. Para de fazer uma tempestade em um copo d'água. Pare de ficar e tentar controlar as situações à sua volta. Controle você. Controle o que você pense. Ao invés de se apavorar, ora. Ao invés de se desesperar, espere em Deus. Ao invés de ficar angustiado, triste, abalado, fique tranquilo e acredite, Deus é contigo. Deus é contigo. Deleite-te também no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Das imagens aí está fazendo isso. Está bem descansado.
Faça isso também. Descanse em Deus. E para concluir, é de extrema importância que a igreja do Senhor tome muito conhecimento, mas muito conhecimento, de que todos esses transtornos alimentares são mais comuns do que a gente imagina. Pode estar bem pertinho da gente, ou talvez com a gente, ou com quem está do nosso lado. Tem pessoas sofrendo ao nosso lado, a gente não está nem vendo, a gente não está nem percebendo. Ajudar então? Se eu não percebi, como é que eu vou oferecer ajuda? É necessário estarmos mais atentos às necessidades dos nossos irmãos, da nossa família. A gente precisa, é uma obrigação de todos nós precisamos fazer isso. Pois a comunhão só é perfeita quando existe amor. Quando o amor é exercitado. Então, se ame mais, ame o próximo, mas a Deus, acima de todas as coisas. Deus abençoe a amada igreja.